Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 10º capítulo do nosso videolivro de matemática do 6º ano do ensino fundamental. Todo ele construído dentro dos parâmetros da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Espero que os senhores compreendam, que aprendam muito. Senhores, por favor, se inscrevam no nosso canal. E ao se inscreverem, dê um clique no sininho para os senhores receberem notificações de outros vídeos livros que a gente vai postar. Senhores, tenham bons estudos. A representação decimal a gente vai considerar um cubo enorme. Vamos dizer um cubo grande, de 1 metro de altura por 1 metro de largura e 1 metro de comprimento. Pronto, legal, é imaginário isso ali? Todos eles divididos ali, em cubinhos. Cada placa daquela, se a gente dividir, vai dar 10 placas. Se vocês contar de baixo para cima, de cima para baixo, dão 10 placas, como tem aquela dourada, aquelas azuis, aquela rosa. 10 placas igual aquela que está aqui do lado direito, dividindo essa unidade, o cubo grande, em 10 partes iguais, obteremos essas placas aí, como vocês estão vendo. Agora, senhores, a gente vai dividir isso, cada placa dessa, a gente vai dividir ela. Nela tem 100 partes. Se os senhores for ver lá, vai dividir que tem 100 partes nela. E dividindo toda a unidade por 1000, a gente vai descobrir que ali tem 1000 cubinhos, como este que está na figura. Então, quer dizer, nesse bloco enorme tem 1000 cubinhos pequenos. Cada placa tem 100 cubinhos. Se você ver, tem 10 para cá, 10 para lá. 10 vezes 10 é 100. Multiplicando pela altura dá 1000. Então, é isso que é uma representação decimal. A gente diz que uma representação decimal é uma representação na base 10. A gente estudou potência. Então, a gente sabe o que é uma base 10. Base expoente. No caso, 1, 10, 100, todos eles têm a base 10. O 1 eu posso dizer que é 10 elevado a 0. 10 é 10 elevado a 1, 100 é 10 elevado a 2. E 1000 é 10 elevado a terceira. A gente tem que começar na representação decimal imaginando essas coisas. Vejamos aqui uma outra forma de a gente entender essa questão. O cubo maior é formado por 10 placas, nós já vimos isso. Se tomarmos o cubo maior como uma unidade de fração, dele a placa representa o quê? Aquilo ali é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 placas daquela com um monte de cubinho dentro. Então, representa 1/10 daquele cubo maior. Cada placa dessa cheia de cubinho, que nós vimos na aula anterior, representa 1/10 daquele cubão, daquele cubo maior. Aí a gente pode começar a repensar a coisa. Olha, um cubinho representa que fração, né, do cubo maior? E 7 cubinhos? O cubo maior tem 100 barras de 10 cubinhos. Como 100 vezes 10 é 1000, são 1000 cubinhos. Então, cada cubinho daquele representa 1/1000 da placa toda, do cubo maior todo. Cada cubinho é 1/1000, 7 cubinhos, então vai ser 7 milésimos. Note que os denominadores, essas frações, são potência de 10. 1 sobre 10, 5 sobre 10, 1 sobre 100, 3 sobre 100, 1 sobre 1000, 7 sobre 1000, 1/10, 5/10, 1/100, 3/100, 1/1000, 7 milésimo. É assim que a gente lê frações decimais. Essas frações são chamadas frações decimais. É o que está escrito aí atrás da minha cabecinha. Essas frações são chamadas frações decimais, ok, senhores? Vejamos agora uma outra situação para a gente entender melhor. Número decimal. Nós vamos estudar os números decimais e aprender outro modo de representar frações. Precisamos representar partes da unidade, então vamos ampliar o sistema de numeração decimal da seguinte maneira. Colocamos uma vírgula para separar as unidades inteiras das partes de unidade. Então, é uma coisa que está dizendo o seguinte, senhores. Todo número inteiro tem uma vírgula na frente dele. Não se escreve, porque não tem parte fracionada. Mas agora a gente vai colocar, porque a gente tiver uma parte
fracionada ali, a gente coloca depois da vírgula. Uma casa é décimo, a segunda casa é centésimo, a terceira casa é milésimo, e assim vai sucessivamente, ok? Vejamos aqui, então, colocando uma vírgula para separar as unidades inteiras das partes. Aqui está à esquerda da vírgula é inteira. Para frente da vírgula é tudo parte fracionada. Criamos novas ordens à direita da vírgula, as ordens ou casas decimais. Cada casa vale 10, não se esqueçam dessa informação. Assim como para os números decimais, seguimos tendo valor posicional. O mesmo algarismo em cada ordem é 1/10. Cada ordem, cada casinha é 1/10 de valor ou na ordem que você está à esquerda dela. Por exemplo, considerando o logaritmo 1, todas as suas ordens representadas a seguir, analise o valor posicional para os seus pensarem. Olha lá, centena é 100, dezena de unidade é 10, e uma unidade é 1. Né? Décimos, 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10 de milésimo, centésimo de milésimo e milionésimo. Né? São as partes decimais de unidade. Então, a gente vai perceber que quando a gente começar a trabalhar com números decimais, a casa e a vírgula onde for, a gente vai ter que acompanhar. E cada movimentação, cada casa vale 10. A segunda casa vale 10, então ela passa a valer 100, porque 10 vezes 10 é 100, a terceira é 1000, tanto para os valores inteiros como para os valores fracionados, como 1/10, 1/100, milésimo. O centésimo, décimo, milésimo são as partes inteiras. Vejamos aqui se vocês vão entender melhor a definição. Números decimais são frações cujos seus denominadores são potência de 10. 3 sobre 10, 3 décimos. 12 sobre 100, 12 centésimos. 6 sobre 1000, 6 milésimos. Numeral decimal indica que um número não é inteiro. Exemplo, 6,36. A parte inteira é o que está à esquerda, que é o 6. O 36 já é a parte que não é inteira, é a parte fracionada. Aonde a gente tem, na primeira é décimo, da outra centésimo, e aí vai. 0,256. E aí nós temos 3 casas, 53,02. Isso são exemplos. Vejamos agora o que a gente faz com essa vírgula, para a gente entender como é que se faz uma multiplicação, uma divisão com números decimais. A gente vai começar a entender essa coisa aqui agora. Olha lá. Todo número tem uma vírgula na frente dele. Eu havia dito isso para os senhores na tela anterior. Transformar uma fração decimal em número decimal. Olha, eu tenho uma fração decimal, por exemplo, aqui já tem vários valores e a gente vai ver o que acontece. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, um número A qualquer, ele tem uma vírgula na frente dele. A gente não escreve quando o número é inteiro, mas ele tem. Mas como a gente pode dizer que a gente tem um número A dividido por 10? Lá no início o A, a vírgula não está na frente do A, dividido por 10 é uma casa decimal. Como está sendo dividido, a vírgula tem que andar para a esquerda, como a setinha está mostrando. Então, a vírgula andou para a esquerda, ela estava na frente do A e foi para trás do A. Para completar um número decimal, a gente coloca o zero, porque o zero à esquerda não vale nada, não tem valor numérico, mas ele compõe um número para mostrar que ele é um número decimal. Todas as vezes que você vê um 0,A, você já vai saber que é A dividido por 10. É uma fração decimal. Um exemplo numérico, nós temos aí o 0,5 é o 5 sobre 10. A vírgula do número 5 andou para trás. O 0,05, ele andou quantas casas? Está até escrito de preto ali. Ele andou 2 casas. Então, embaixo no denominador do 5 é 100. Quando a gente está andando para a direita, a gente já começa a fazer o contrário. A gente passa a multiplicar. Se eu tenho lá 5,0, é 5,0. Certo? Se eu vou multiplicar ele por 10, porque no início eu dividi por 10 o 5. 5 sobre 10. Se eu vou multiplicar por 10, eu ando a casa, uma casa para a esquerda.
Então, assim, andei, ficou 50,0. Eu não precisava nem colocar, porque não tem parte inteira ali. Mas eu coloquei para mostrar para os senhores que o que aconteceu com a vírgula, que estava lá no 5. Ela andou uma casa para frente, porque eu multipliquei por 10, e por 100, andou também duas casas. Cada casa que eu andar para a direita, eu multiplico por 10. Cada casa que eu andar para a esquerda, eu divido por 10. Simples assim, ok? Vejamos aqui algumas transformações decimais. Eu tenho 53,23. Eu quero escrever esse número em fração decimal. Então, eu tenho que andar com aquela casa, aquela curvazinha amarela está mostrando. Eu tenho que andar com aquela casa ali, duas casas para ficar inteiro. Se eu andei duas casas para a direita, eu tenho que dividir o número por 100. Correto? Eu multipliquei ele por 100 e para tornar igual, eu dividi ele por 100. Do lado direito estava 53,23. Certo? Bom, eu fui escrever 53,23, mas para ficar igual, eu tenho que dividir por 100. Olha lá, 0,035. Para poder ficar 35, eu tenho que multiplicar por 1.000. Então, eu divido por 1.000, ficou 35 sobre 1.000. Olha o 0,0028. Eu tenho que andar 4 casas para ele virar 28. Aí, se eu andei 4 casas, eu multipliquei por 10.000. Então, eu divido ele por 10.000 para ele ficar igual. Ok, senhores? Não tem segredo. Se você quer escrever o número em fração decimal, você multiplica ele quantas vezes necessária for. Aí você divide também para ele continuar tendo o mesmo valor. Aí não alterou nada. 0,028 é igual a mesma coisa que 28 sobre 10.000. 0,035 é a mesma coisa que 35 dividido por 1.000. 53,23 é a mesma coisa que 5.323 dividido por 100. É muito simples. Fazendo exercício, os senhores vão compreender. Repitam esses exemplos no caderno, copiem e tentem fazer as transformações para os senhores terem um maior entendimento. Vamos fazer o contrário agora? A gente tem um número lá na fração e quer escrever ele em forma de decimal, sem fração. Então, quer dizer, ele não está sendo dividido por 100, a vírgula está na frente dele. Para me escrever, eu tenho que andar com a vírgula duas casas para a direita, porque está sendo dividido para a esquerda, né? A vírgula dou duas casas para a esquerda, porque está sendo dividido por duas casas. No segundo exemplo, a vírgula andou 3 casas para a esquerda, porque ele está sendo dividido 3 casas. No outro exemplo, ele andou 4 casas, porque foi dividido 4 casas por 10.000. E é assim que funciona. Cada número, cada zero que está sendo dividido é uma casa, porque corresponde a 10. Imagina os senhores uma coisa. Vamos falar aqui, pensem. Usem a cabeça e dão uma pensada. Cada casa vale 10. Se eu estou dividindo por 10, cada casa é uma vírgula. E assim funciona. Vamos ver na reta numérica aqui, os senhores vão ter um entendimento sobre isso. Olha aqui, já sabemos que os números atuais podem ser representados em uma reta numérica. O mesmo ocorre com os números racionais. Acompanhe um exemplo. Representar uma reta numérica, o número racional decimal 0,25. Olha, se quisermos representar o 0,25 na reta numérica, uma possibilidade é determinar em forma fracionada. 0,25 é o quê? 25 dividido por 100. Não é? Andou duas casas para a direita, ficou um número dividido por 100. Não é isso? Olha lá, é 0,25. Eu escrevi 25 dividido por 100, porque eu andei duas casas com a vírgula. Ficou 0,25, virou 25 sobre 100. Se eu simplificar essa fração, ela fica um quarto. Sabemos que um quarto está bem localizado nos números entre 0 e 1. Então, vamos colocar isso na reta e dividir o segmento AB em 4 partes. Né? Até ali, porque é um quarto, eu vou pegar uma parte de 4. Então, dividir o segmento AB em 4, e aquele 1 quarto vale 0,25. Ok? É assim, e cada parte daquela vale 0,1 quarto. Se você somar, vão ter 4 quartos, que corresponde a 1. A gente estudou isso na aula anterior, que é fração. E número decimal é uma fração, é sempre dividido por 10, 100 e 1.000, quer dizer, é uma fração com potência de 10. Só chegou a um quarto que é simplificado. Eu poderia escrever ali 25 sobre 100, mas um quarto os senhores estão tendo um entendimento melhor da coisa fracionada. Agora vejamos uma observação interessante, comparar
e ordenar números racionais da forma decimal. O que a gente sabe fazer? Se um número é maior ou menor que o outro. A seguir, estudaremos de comparar e ordenar os números decimais em uma reta numérica. Partimos dos três decimais, 2,25, 2,75 e 3,25. Se quisermos conhecer desses números, basta olharmos para a parte inteira. Que tiver maior parte inteira será maior. Assim, já conseguimos saber que 3,25 é o maior número entre os três. Né? Simples assim. Mas tem uma diferençazinha no 2,25 e 2,75, que a gente pode descobrir comparando a parte decimal. O que tiver o maior valor na parte decimal será o maior número. Assim, 2,75 é maior que 2,25, pois 75 centésimos é maior que 25 centésimos. Aquela parte depois da vírgula, aos dois números corresponde a centésimos, né? Portanto, podemos afirmar que 3,25 é maior que 2,75, que é maior que 2,25. Outra maneira de dizer isso é 2,25 é menor que 2,75, é menor que 3,25. E aí está na reta. Note que na reta numérica, quanto maior o número, mais à direita ele está localizado. E vai crescendo, né? Que a reta é crescente. Vejamos agora algumas operações com números decimais. E é muito simples fazer a operação com números decimais. A gente vai ver primeiro a soma e subtração. Para somar, gente, é muito simples. Eu tenho lá 0,346, somado com 32,47, soma-se normalmente. 7, 6, 13, vai 1, 4 e 4, 8 e 1, 9, 2 e 3, 5, 0 mais 3, 3. Eu completei com 0 porque é bom completar para ficar bonitinha a conta, né? Mas não precisa também não, tá? Agora, uma coisa é observação, quando os senhores estão montando a operação, os senhores viram lá, por que não colocou o 3 lá no início? Não, a vírgula tem que ser montada debaixo de vírgula. Seja quantos números os senhores forem somar, tá bom? Os senhores colocam sempre vírgula debaixo de vírgula. Para subtração, a regra é a mesma. E aí soma normalmente. Depois vocês descem a vírgula na mesma posição que ela está. Ah lá, ela está naquela posição na frente do 35, eu coloquei ali. Vejamos a outra operação, ah lá. Eu coloquei vírgula debaixo de vírgula, 23,46. Somei com o número 1,23, as vírgulas ficaram posicionadas uma debaixo da outra, 6 e 3, 9, 4 e 2, 6, 3 e 1, 4, o 2 não tinha com quem somar, eu abaixei. Ficou simples assim, a vírgula no mesmo lugar, aonde eu a coloquei, no mesmo alinhamento. Simples, né? Não tem muito segredo. Olha esse número maior aí, a mesma coisa aconteceu. Coloquei vírgula debaixo de vírgula, fiz a somatória, 9, 2, 11, vai 1, 8, 4, 12, 1, 13, vai 1, 5 e 2, 7, 1, 8, 0 e 3, 3, 0, 0 e 1. A vírgula ficou aonde ela veio, pá, lá embaixo, no mesmo lugar. A mesma coisa acontece com a subtração. Coloquei vírgula debaixo de vírgula e subtraí o número do outro normalmente. 7 menos 6, 1. 4 menos 4, 0. 2 não tem como subtrair. Eu peguei um 1 emprestado, ficou 12, menos 3, 9. Como eu peguei um emprestado, 3, ficou 2, abaixei o 2 com 0, acabou, abaixei vírgula debaixo de vírgula, 29,01. O mesmo aconteceu. Na outra conta também coloquei vírgula debaixo de vírgula, 23,46, 1,23. 6 menos 3, 3, 4 menos 2, 2, 3 menos 1, 2. O 2 não tinha com quem somar, 2. 9 e 2 aconteceu na outra conta, dá 7. 8 e 4, 12, vai 1. 8 e 4, 12, vai 1. 5 e 2, 7. 0, 3, e abaixou e acabou. Ok, senhores? A conta está certinha. Espero que os senhores agora compreendam e façam a conta lá para os senhores repetir esses exercícios e fazer as operações, ok? Agora a gente vai fazer multiplicações. A multiplicação é também muito simples. Os senhores vão botar os números ali, 1,72 vezes 3,46. Vão multiplicar como se os senhores estivessem fazendo uma conta de um número normal. Ah, legal. Eu tenho ali um 172, eu vou esquecer da vírgula.
multiplicado por 346. Aí, 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 7, 42. E 1, 43, vão 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Aí, peguei o 4, né? Coloco uma casa depois. 12 vezes 4, 8. 7 vezes 4, 28, vão 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. Tá ali nos números verde. Agora, eu vou por rosa. 12 vezes 3, 6. 7 vezes 3, 21, vai 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Coloquei ali que todos pularam uma casa. Aí eu vou somar todos eles bonitinho. Somei ali, correto? E agora eu vou esquecer. Depois eu ensino o senhor como é que vai colocar a vírgula. Tem a última multiplicação, depois eu faço ela. Vamos para aqui. Aí o que eu faço? Multipliquei lá, multipliquei. Quantas casas tem depois da vírgula ali? Depois da vírgula no primeiro número tem uma, duas. No segundo também tem uma, duas. Então são 4 casas. Eu pego a vírgula e ando 4 casas para a esquerda lá. A vírgula não está na frente do 2? Uma, duas, três, 4 casas. A vírgula andou, porque eu tenho 4 casas depois do número. Agora, quer ver? Agora vamos fazer a mesma coisa com outro número. Eu vou multiplicar 0,12 vezes 1,34. Então, como se estivesse multiplicando 12 por 1, 134. Né? 12 vezes 4, 8. 4 vezes 1, 4. 4 vezes nada, nada. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3 vezes nada, nada. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1, 1. Nada vezes nada, nada. Baixei os números ali. E quantas casas tem ali depois da vírgula? Tem o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, são 4 casas. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento. A vírgula está na frente do 01608, eu ando 4 casas com ela. Ah, ela verdinha lá, andou 4 casas. Ok, senhores? Muito simples. É multiplicar normal e depois contar quantas casas tem depois da vírgula, em toda a operação. Tanto no número primeiro como no segundo número. E aí é só andar com as casas, quantas casas vocês tiverem depois da vírgula. E dividir. Dividir é muito simples. Eu tenho 3,24 e 1,8. O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que eliminar essa vírgula. Eu pego o que tiver mais casas primeiro, para me saber quantas casas eu tenho que multiplicar. O 3,24, para me tirar aquela vírgula, eu tenho que multiplicar por 100. Então, ficou 324. Aí eu pego 1,8 e multiplico por 100 também. 1,8 multiplicado por 100 dá 180. Agora, senhores, eu não alterei nada na divisão. Eu multipliquei o número que está sendo dividido por 100, certo? E o divisor também por 100. E a resposta vai ser a mesma coisa. Então, vamos ver como é que faz? Então, 324 para 180, por 2 não dá, porque se eu colocar por 2, vai dar mais de 360, vai dar 360. Então, vamos ficar por 1, dá 180. 180 por 1, eu subtraindo, sobrou 144. 144 não dá para dividir por 180. Aí eu coloco uma vírgula ali e coloco um zero no número. Aí dá 8. 180 vezes 8 dá 1.440. Subtraindo deu zero. Então a resposta é 1,8. Então o segredo é esse. Se eu tenho 2 números decimais para dividir, o que eu faço? Eu elimino as vírgulas multiplicando por 10. Mas se eu multiplicar o número por 10, eu tenho que multiplicar o divisor também. Certo? Se eu multiplicar o dividendo por 10, eu tenho que multiplicar o divisor por 10. Se eu multiplicar o dividendo por 100, eu tenho que multiplicar o divisor por 100. Se eu multiplicar por 1 milhão o dividendo, eu tenho que multiplicar o divisor por dentro. Aí a gente vai ter o mesmo quociente. Então, falar agora de forma popular. O número que está sendo dividido, se eu multiplicar por qualquer coisa, eu tenho que multiplicar também o número que está dividindo. E o resultado a gente vai ter o mesmo. Ok, senhores? Olha lá o outro número, o outro exemplo. Eu tenho 2,835 dividido por 5,25. Coloco ali a divisão, mas agora eu multipliquei por 1.000, porque eu precisava multiplicar 3 casas. Olha lá de vermelhinho. Certo? E depois multipliquei o outro por 1.000 também. Aí eu fiquei 2.835 multiplicado por 5.250. Ah, mas aí eu tenho que multiplicar mais uma casa que por 1.000 não deu, não. Eu eliminei a casa, mesmo assim, eliminar a casa não deu, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar um zero ali e coloco um zero lá no quociente, no resultado que vai ser. Aí coloquei o zero, agora vou dividindo.
Agora deu por 5, se eu fui fazendo as contas lá, eu achei que por 5 eu vou achar 26.250. Passa para lá subtraindo, sobrou 2.100. 2.100, eu vou... 2.100 não dá para dividir, né? Aí, como já tem vírgula lá, eu simplesmente coloco um zero aqui e multiplico por 4 lá, deu 2.100, abaixo para aqui ficou zero. Simples assim, só dividir normalmente, ok? Vejamos alguns problemas agora que envolvem número decimal. Depois, seus tentem fazer esse exercício na mão novamente, usem a calculadora quando necessário e vão fazendo outros uns e vão conferindo o resultado na calculadora para os senhores terem um bom entendimento disso. É claro que numa prova eles não vão colocar um número tão grande desse aí, mas é bom treinar, né? Que a gente nunca sabe que o examinador pode nos pedir. Agora lá, por exemplo, no espaço sideral, esse é um número grande que o cara colocou. O dia sideral corresponde a um tempo necessário para que a Terra complete uma rotação em torno do seu próprio eixo relativo a uma estrela fixa no espaço sideral. Nós nos possibilitando aferir um tempo de aproximadamente 23 horas, 93447 horas. Tem a parte decimal. O dia não é completamente 24 horas, não, né? O dia solar médio é o tempo que corresponde à rotação da Terra, em que vemos o Sol voltar à sua posição no céu após um tempo de 24 horas aproximadamente. A diferença entre o dia sideral e o dia solar médio é... Então, ele nos falou que o dia solar médio é 24 horas. O dia sideral médio é 23,9347. Então, não vamos fazer essa diferença. A gente vai subtrair, né? Um dia tem 24 horas, subtraindo o dia solar médio, 24 horas. Eu completei de zero, cada casa daquela vale 10, né? Eu ensinei isso a você já. Vou subtrair aquela parte. Então, a diferença deu 0,06553. Simples assim. Agora, a pergunta dele é não perguntar todas as opções que eles não deu de resposta, está em minutos. Eu tenho que transformar esse número aqui para minutos. E como é que eu transformo esse número para minutos? Cada minuto tem 60 segundos. Cada hora tem 60 minutos. Então, nós calculamos esse resultado aqui, ó, é hora. Que aqui nós trabalhamos dia solar médio 24 horas e o dia sideral médio também em horas. Tá? Com H no final do vermelho escrito aí. Então, se nós achamos em hora, eu tenho que dividir por 60, porque cada hora tem 60 minutos, né? E a resposta nossa está em minutos. Então, dividir por 60. Então, vou dividir 6.553 por 60. Não deu 3,39310 minutos. Muito bem. Agora, eu tenho aquela parte fracionada dos segundos, que é 9,318. 93180, né? Que eu achei ali. Depois que eu transformei aquelas horas em minutos, que eu multipliquei por 60, eu achei 3,93180 minutos. Aí o que acontece? Eu tenho que multiplicar aquela parte fracionada por 60, porque cada minuto tem 60 segundos. Multipliquei, achei 55,9, arredondando dá 56. Então a resposta nossa é 3 minutos e 56 segundos, que é a letra C do resultado do exercício. É um exercício que dá um pouco de trabalho, mas nos dá um raciocínio de tudo que nós estudamos nas telas anteriores de números decimais. Temos mais um exemplo aqui legal, que vai dar uma ideia legal. Num carnaval, os caçadores de latas mais lucram nos 5 dias de festa. Eles arrecadam cerca de 50% em média de latas coletadas por mês, né? Eles aumentam 50% as latas que eles coletam normalmente. Segundo a prefeitura da cidade de Rio de Janeiro, 80 catadores de cooperativa fizeram uma coleta seletiva no sambódromo e no terreirão do samba nos 5 dias de festividade carnavalesca, coletando cerca de 400 mil latinhas de alumínio. A empresa de reciclagem no ano deste ano pagará em média R$ 2,50 por quilograma de cada lata de alumínio. Essa publicação foi publicada na Folha dos Recicláveis lá. Se a massa de cada lata é 14,5 gramas, pode-se afirmar que cada catador recebeu R$ aproximadamente. Então, primeiro nós temos que falar o seguinte:
As latas coletadas foram 400 mil. Eram 80 catadores, então eu peguei os 4 milhões, né? Foram 400 mil latas. Cadê o exemplo lá? Onde é que está escrito isto? Vejamos, está pequeno para me ler? Não, tá. É 400 mil latas. 400 mil latas. Dividida por 80, deu 5 mil latas para cada catador. Muito bem, tá aí a primeira conta feita. Aí, se cada catador recebeu 14,5 por cada lata, eu vou pegar 14,5 e multiplicar por 5 mil, certo? Muito bem. 14 dividido, 14,5 multiplicado por 5 mil, deu 725 mil gramas, certo? Transformando para quilogramas, nós temos 72.500 dividido por 1.000. Muito bem. Então, se nós temos esses 75 mil dividido por 1.000, deu 72,5 quilogramas que cada catador coletou. Ok, senhores? Bom, se cada catador coletou 72,5, né? E a gente vai multiplicar por 2,5, que é o que eles estão pagando, em média, o quilograma de lata. 72,5 dá, multiplicando as continhas ali, vou multiplicar 5 vezes 5, 25, 5 vão 2, 5 vezes 2, 10, 2, 12, vai 1, 7 vezes 1, 14, 7 vezes 5, 35 e 1, 36, e aí multipliquei. Quantas casas tem depois da vírgula? Eu achei 181,25, tem duas casas, a vírgula andou duas casas. O valor recebido por cada catador foi R$ 181,25, ok, senhores? Não esqueçam desses detalhes, que vocês vão ficar muito bem entendidos. E resolva esse exercício novamente, ok? Agora, senhores, eu vou deixar alguns exercícios para os senhores resolverem e treinando. Vocês vão começar fazendo números menores, depois vocês voltam nesses problemas mais complexos. Mas tem muito problema legal para os senhores resolverem aí, ó. Vamos ver esse aqui, ó. Esse é um exercício simples, também é um outro problema legal, certo? Aqui tem o exercício durante 2 itens, aí tem tudo número decimal, tá vendo? Só fazer conta, multiplicação, área, o senhor já tem conhecimento, aí também vocês vão ver. Tem aqui outros problemas que trabalham já com litro, 14,25, é mais ou menos essas proporções, lá, centímetro cúbico, e aí nós temos mais para exercício com número decimal. Outro exercício bacana, os senhores vão resolver, qualquer dúvida deixa nos comentários. Olha que exercício legal aqui, ó, de número decimal. Ali está falando no hidrômetro, né, quantos litros e tal. E agora a gente vai ver o que é uma taxa percentual, porque a taxa percentual é uma coisa que lida com números decimais. De cada 5 estudantes de uma escola, 3 são meninas e 100 são estudantes, são meninos. Então, cada 5 estudantes de uma escola, 3 são meninas, de 100 estudantes. Quantos são os meninos? Quantas meninas são, né? Então, o que a gente faz? As meninas representam 3/5 de cada 5, né? 3/5 são meninas, que 3 não são, de cada 5, 3 não são meninas. De cada 5, 2 é meninos, né? Então, a gente pega 3/5, diz que 3/5 é o quê? 60 sobre 100. É o que ele é o que, por que é 60 sobre 100? Vamos lá, vamos passar para 100, para ser por cento, tem que estar dividido por 100. Para passar os 5 por 100, eu tenho que multiplicar por 20, não é? Porque 20 vezes 5 é 100. Então, se eu multipliquei o denominador por 5, eu multiplico o numerador por 20. Se eu multipliquei o denominador por 20, eu multiplico também o numerador por 20, aí nós ficamos que de cada 100 estudantes da escola, 60 são meninas. 60%, 60 sobre 100, é assim que a gente calcula a porcentagem. Através de uma fração. Porcentagem é uma fração decimal. É só transformar. Você pega o denominador e para transformar ele para 100, o que vocês têm que fazer? Pá, e aí vocês vão resolvendo. Podemos afirmar que 60% são meninos. 60%. Aquele ali
aquele tracinho com aquelas duas bolinhas, ele significa aquela fração que está lá, 100%, por 100, tá bom? Vejamos uns exemplos aqui legal. Olha lá, fração centesimal. As frações centesimais, ou seja, frações decimais de denominador 100, podem ser representadas na forma de taxa percentual, como uma porcentagem. Acompanhe alguns exemplos, está aí, fração centesimal, 7 sobre 100, 7%. 3 sobre 100, 3%. 115 sobre 100, 115%. Essas frações, como a fração de 3/5 que nós vimos no problema anterior, podem ser transformadas em frações centesimais, ok, senhores? Nesse problema, vimos os 60% dos estudantes da escola, os meninos. Nessa escola há um total de 750 estudantes. Quantos são as meninas? Olha, beleza. A gente vai pegar, se, em outras palavras, quanto é 60% de 750? 60 sobre 100. Queremos saber a fração dos estudantes da escola representada. Quantos estudantes? Então, devemos calcular 60 sobre 100 de 750. Então, a gente pega 60 sobre 100, multiplica por 750, multiplicação de fração, multiplica o numerador normalmente e o denominador também. O denominador de um número, quando não tem nada, é 1, ficou 60 vezes 750 sobre 100, que é 6,75. 6,60 por 100. Cortou um zero, ficou 10. Cortou o zero do coisa lá, ficou 6, vezes 75. Simplificando as frações ali, né? Então, eu criei um zero, um outro zero, cortei os dois, ficou 6,75, é 450. Portanto, dos 750 estudantes dessa escola, 450 são meninas. É assim que a gente calcula a porcentagem. Basta multiplicar o número pela porcentagem. Se é 60 por 100, multiplica ele 60 sobre 100. Ah lá. Exemplo, vamos calcular a potência agora de um número decimal. A potência é muito simples, né? Um quadrado de um número é ele multiplicado por ele mesmo duas vezes, o cubo é 3. Então está lá 0,5 vezes 0,5 é 0,5 ao quadrado, que é igual a 0,25. Se vocês fizerem na canetinha vai dar certo, e na calculadora também. Sugiro que façam das duas formas, tá bom? Vamos calcular também 0,12 ao cubo, é 0,12 vezes 0,12, fazendo as continhas, dá esses valores, 0,0144 vezes 0,12, que é igual a 0,001728. Parece ser um número bobo, mas na biologia e alguns cálculos são muito importantes. De outra maneira, podemos calcular esse valor recorrendo a frações decimais, né? 0,12 é 12 sobre 100, multiplica 12 vezes 12 vezes 12 sobre 100 vezes 100, e depois vocês fazem a divisão também decimal. Desconsideremos a vírgula do número decimal e ele vamos a um número expoente, como se fosse uma potência de base natural. Ou multiplicamos a quantidade das casas decimais da base do expoente. Esse resultado corresponde à quantidade de casas decimais do valor da potência. Ou você faz a conta normal, igual está ali, ou transforma em fração decimal, porque 0,12, eu ensinei para vocês anteriormente a transformar, é 12 sobre 100, porque a casa andou duas vezes, ficou 12. Aí eu divido por 100, que são duas casas, elevo essas frações ao cubo e ele multiplicado 3 vezes. 2 vezes 12 vezes 12 dá 1.728. 100 vezes 100 vezes 100 dá o quê? Dá 1 milhão, né? Porque deu 6 zeros. Então, o que acontece? É só andar 6 casas com a vírgula depois, é o que aconteceu lá. Andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Quantos zeros for, é quantas casas vai andar. Aí transforma. Da mesma forma, senhores, eu vou deixar para os senhores aqui, ó, exercícios que envolvem tudo que nós falamos aqui, ó. 25 corresponde a quantos por cento de 200? Vão pensar, vão rever todas as explicações que eu dei para os senhores, e os senhores vão estar aptos a resolver esse exercício. É preciso que os senhores façam esse exercício. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários. Peçam à professora de vocês ou o professor para tirar dúvidas dos senhores, que o objetivo do livro é esse, é auxiliar os senhores na escola, mas se os senhores não tiverem condições de resolver esses problemas, eu estou à disposição de todos os senhores nos comentários. Eu posso demorar a responder, porque tem sempre muita resposta a dar,
mas sempre responda, ok, senhores? Espero que tenham gostado, curtam o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, senhores, e dê um like legal e divulguem esse vídeo livro para outros colegas de senhores que tenham necessidade. Senhores, até a nossa próxima videolivro.